Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à casa de Jesus, aleluia. Queria pedir para você orar comigo, amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Mais uma quinta-feira que a gente está junto para a glória de Jesus. Sei que às vezes as quintas-feiras são turbulentas, mas o Senhor está aqui e é isso que importa. Amém? Jesus, Pai, nós te convidamos, Senhor. Nós te convidamos, Senhor. Nós invocamos, Jesus, a sua presença nesse lugar. Não apenas, Pai, a sua presença, a sua onipresença, mas a presença manifesta do Filho de Deus. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a sua presença? É na sua presença que somos satisfeitos. É na sua presença, Jesus, que encontramos tudo o que precisamos. Senhor, é na sua presença que encontramos até o que nós não precisamos, porque todas as coisas estão em Ti. Então, Senhor, enche esse lugar. Enche, Pai, a nossa vida. Nos leva, Senhor, para um lugar mais profundo no Senhor nessa noite. E que não seja, Pai, um jargão do nosso coração, mas que seja uma verdade em nós. Que seja um anseio verdadeiro do nosso coração ir cada vez mais profundo na Tua presença. Cada vez mais profundo no conhecimento de Deus. Senhor, a Tua palavra diz que os Seus olhos estão sobre toda a terra. Pai, eu quero pedir ao Senhor que os Teus olhos estejam sobre cada um de nós nessa noite. Pai, inclina os Teus ouvidos para nós aqui nessa noite. Senhor, derrama sobre nós o favor do Teu Filho. Jesus, muda a nossa mentalidade nessa noite. Abre, Pai, o nosso coração. Quebranta o nosso coração outra vez. Vem, Espírito Santo, e toca em nós. Ah, Senhor, que não sejamos apenas aqueles que desejam ser tocados, mas que sejamos aqueles que procuram tocar em Ti. Então, Senhor, que nós possamos estender as nossas mãos para tocar no Senhor. Queremos tocar o Seu coração, atrair o Seu coração. Pai, eu declaro que nós estamos aqui com fome, com sede de Ti. Então, Senhor, vem e encha-nos da Sua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra, Senhor, nessa noite. Lidera a Sua igreja nessa noite. Governa, Senhor, a Tua igreja. Os que estão aqui e os que estão em casa. Nos ajuda, Senhor, a perceber a Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Te entregando esse culto, engrandecendo o Seu nome, porque nós viemos aqui para isso. Nós viemos aqui levantar as nossas mãos. Nós viemos aqui, Senhor, levantar, Pai, adoração ao Senhor, Te louvar, Te engrandecer, exaltar o Seu nome como corpo. Senhor, nós estamos aqui, olha para nós, Jesus. Olha para nós nessa noite, Espírito Santo. Olha para nós nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Quero contemplar tua glória. Vem, Jesus, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem com tua glória, Jesus. Incendeia a tua igreja, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra
Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre.
mais profundo. Sim, Jesus. Conhecer Jesus. coração. O teu Sim, Pai. Amor é tão mais doce. Obrigado por isso, Senhor. Tudo que já provei. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos ama tanto, Pai. Mesmo sem merecer, Pai, o Senhor nos ama tanto. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença neste lugar. Obrigado pela tua doce presença nesta casa. Pai, nós honramos a tua presença. Nós nos rendemos à tua presença, Senhor. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que mesmo antes de estarmos aqui, o Senhor já estava nos esperando, Pai. E é aqui que o Senhor quer estar. Quando nós nos reunimos como igreja, como povo, um povo que te ama, um povo que te adora, o Senhor está. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te damos todo louvor, Pai. Nós te damos toda honra e toda glória. Senhor, tenha liberdade neste lugar. Tenha liberdade em nosso meio. Espírito Santo, passeia nesta casa, trazendo, Senhor, cura, restauração, trazendo mais do Senhor, nos ensinando sobre a Tua palavra, nos ensinando sobre a Tua vontade. Pai, que o Senhor esteja em nosso meio, Pai, direcionando as nossas vidas, apontando o caminho. Senhor, que o Senhor cure o enfermo, que o Senhor sare, Pai, as feridas, Pai, que ainda estão abertas. Pai, que o Senhor derrame cura sobre esta casa, sobre esta igreja. Nós oramos a Ti, Pai. Senhor, nós queremos entregar o nosso ser nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos, Senhor, entregar a nossa nação nas Tuas mãos, Pai. Declarando, Senhor, que o Senhor é o Senhor desta nação, Pai. Nós nos rendemos a Ti e essa nação ainda se dobrará a Ti, Pai. Que a Tua mão poderosa, Senhor, venha tocando desde lá de cima, nos poderes mais altos, Pai. Em todas as esferas, em todos os decisores. Jesus, que a Tua palavra, Senhor, invada este país, Pai, sarando esta terra, mudando o destino. Aonde o Senhor toca, Pai, tudo muda. Aonde o Senhor está, tudo muda. E nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está nessa nação. O Senhor ama esta nação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta porta aberta. Obrigado, Senhor, porque tem joelhos que se dobram, clamando a Ti. Pai, nós queremos orar também por todas as igrejas ao redor, todas as igrejas de Alphaville, todas as igrejas deste país, Pai. Que nós estejamos todos com o coração alinhados uns com os outros e alinhados com o Seu, Pai. Que nós possamos fazer nesta terra o que é a Tua vontade. Pai, quebra toda idolatria, Senhor. Quebra todo o engano, todo o erro. Coloca por terra, Pai, os olhos que muitas vezes estão direcionados ao homem, Pai. Que os nossos olhos possam somente Te olhar. Que nós possamos sempre estar olhando para o alto, como já foi ministrado nesta casa. Pai, que nós possamos esperar o nosso socorro, que vem além dos montes. Jesus, obrigado, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, Alphaville. Esta terra não pertence a Mamon. Esta terra não pertence a homens. Esta terra pertence ao Senhor, Pai. Esta terra pertence ao Senhor. Eu ainda oro, Senhor, por esta casa.
por esta igreja, para que nós estejamos com o coração sensível, para que nós possamos estar rendidos a Ti, com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, Pai, para escutar a Tua voz, para fazer o que é a Tua vontade. Esta casa, Senhor, que sim, tem se dobrado a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor não nos deixe ficar fora da Tua vontade, fora daquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor, Pai, possa nos mostrar, Senhor, qual é o Teu propósito para esta região. Que esta casa seja um luzeiro, Pai. Mas não para que nós sejamos vistos, mas para que o Senhor seja visto. Pai, nós oramos por cada casa que está ao redor, cada apartamento, te pedindo, Senhor, entra agora, Pai. Entra agora nestas casas. Pai, coloca por terra todo espírito de morte, Pai. Nós declaramos o Teu senhorio sobre estas casas, Pai. Todo espírito de depressão caia por terra. Todo espírito de ansiedade caia por terra. Todo espírito, Senhor, que tenta dominar estas vidas, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Invada estas casas, Senhor, com Teu poder, com Tua graça, com Tua misericórdia, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar, Pai, e continua fazendo aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Se é para aplaudir, aplaude direito. Aleluia. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos. Nós não temos visitantes, todos da casa. Glória a Deus. Glória a Deus porque você está aqui. Se você quer fazer o seu dízimo, a sua oferta, levanta a tua mão. Alguém vai levar para você o envelope. Nós temos o Pix, temos a maquininha. Só levantar a tua mão. Amém? Proibido comer na nave, tá, gente? Não tragam copinhos com água, com café, porque sempre derruba e faz uma melequeira e a gente tem que manter esse ambiente organizado, amém? Em nome de Jesus. Todas as terças-feiras nós temos os nossos links às 8 horas, Alphaville às 8h30. Se você não está no link ainda, procure o seu. Se você está nos assistindo, procure algum link que tenha um próximo de você, amém? Em nome de Jesus. E nós temos os links de homens acontecendo de 15 em 15 dias, lá no escritório do Bruno, lá na Moriá. Então, se você não está indo num lugar, e se você acha que não tem ministração para homem, que não tem uma palavra, que não tem um tempo para se alinhar, vai nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. DNA, acho que já começou a sala, né? Não sei se começou, mas procura a Larissa, procura o Alex, se você quer se membrar esta casa, se você quer conhecer mais da nossa história, sala DNA, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã nós temos encontro de homens. Aleluia. Eita, agora tem pouco homem, mas tá bravo. Amanhã às 8 horas, aqui, nós teremos um tempo de palavra, um tempo de comunhão. Tem sido uma bênção. E se você não está vindo, irmão, está perdendo. Amém? Venha e traga um amigo. Em nome de Jesus. Mercado Solidário aconteceu há alguns dias. Vai acontecer no próximo mês, segundo sábado. Mas, gente, nós já temos que começar a trazer as coisas. Nós temos ali, sei lá, acho que 4 quilos de alimento. Acredito que não tenha mais nada na despensa. E nós somos responsáveis por isso. Então, traga. Você que está nos assistindo e quer fazer uma doação para o Mercado Solidário, quer conhecer mais, nos manda mensagem, alguém vai entrar em contato com você e vai te mostrar a forma que você pode contribuir, tá bom? Para a glória de Deus. Aleluia. Vision Day, eita glória. Dia 1º de novembro nós teremos o Vision Day, vai ser lá em Bertioga, é um dia de alinhamento da visão. Então, todas as rochas se reúnem. E aí o que acontece lá é extraordinário. Nós precisamos ir todos olhando para o mesmo lugar, numa mesma visão. E todo obreiro desta casa está convocado. Não é um chamado, não é um
uma opção, é uma convocação. Amém? Glória a Deus. São esses os avisos. Eu quero trazer uma breve palavra que está em 2 Coríntios 9:7, muito conhecida, com certeza você conhece. Não dispersa, esse é um momento de adoração também. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é um momento que nós temos que nos alegrar, de verdade. É um momento que nós podemos contribuir com o Senhor, com a casa do Senhor. É um momento que nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, e é um momento que nós temos que fazer com alegria. Se está doendo, se você vai botar a mão no teu bolso e de alguma forma vai doer, não dá não, irmão. É sério. Mas tenha um entendimento. Com alegria nós trazemos a casa do Senhor, com alegria nós ofertamos. O contexto dessa mensagem é um contexto de ofertas, onde ofertas estavam sendo lançadas na igreja. Mas é preciso usar isso neste momento. Então, se você está com o seu dízimo, com a sua oferta, separa, levanta a tua mão, alguém vai até você. Nós temos outros meios, que é o QR Code, você pode utilizar a maquininha, mas oferte com alegria. Amém? Fica de pé. É um momento que nós adoramos o Senhor com os nossos bolsos, e nós mostramos que o dinheiro não nos domina. O dinheiro não nos domina. Eu vou orar e você pode trazer. Pai, obrigado, Senhor, porque neste momento, Pai, nós podemos ofertar na Tua casa. Nós podemos demonstrar o nosso amor a Ti, Pai, também trazendo as nossas ofertas, também entregando, devolvendo a Ti, Senhor, o dízimo. Pai, é uma devolução, Senhor, porque tudo te pertence. Se nós temos o nosso trabalho hoje, é porque o Senhor abriu uma porta. Senhor, se nós temos para entregar na Tua casa, é porque o Senhor permitiu. Então nada mais justo do que nós devolvemos a Ti. E não como forma de apelação, Senhor, mas demonstrando o nosso amor a Ti, Pai. Senhor, eu peço a Ti também, aquele que por algum motivo não pode ofertar e deseja ofertar, abre uma porta de emprego, Senhor. Leva clientes, Senhor, aquele que precisa neste momento. Libera, Senhor, as causas na justiça que estão paradas, Pai. Ah, Senhor, multiplica, Senhor, na vida do empresário. Pai, traz promoção para aquele que trabalha prestando serviço para alguém. Mas que em tudo, Senhor, nós possamos Te honrar. Em tudo, Senhor, nós possamos declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas em todas as áreas, inclusive no nosso bolso. Senhor, nós pedimos ainda a Ti, Senhor. Jesus, que aquele que perdeu a esperança, Senhor, a esperança seja devolvida, Pai. Aquele que acha, Senhor, que está estagnado, que perdeu a motivação, Senhor, que a motivação seja o Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos portas abertas, nós declaramos provisão, nós declaramos, Senhor, prosperidade, e não uma prosperidade que o mundo tem pregado, uma prosperidade verdadeira, aquela que tira do ponto A e leva até o ponto B, para que o Seu nome seja adorado, para que Teu nome seja exaltado. Nós entregamos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, no nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia.
só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele
nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus zeloso. A palavra nos garante isso. Esse ciúme é um ciúme de zelo, é um ciúme de proteção, de segurança. Se sinta privilegiado pelo Senhor ter ciúmes de você. Se sinta privilegiado pelo Senhor ser zeloso com a sua vida, com a minha vida. Esse ciúme do Senhor não é um ciúme humano, não é um ciúmes tóxico, não é um ciúmes que te prende, não é um ciúmes que e te impede de fazer algo, não. É um ciúmes que te protege, é um ciúmes que garante para você e para mim vitória. Nós somos geração eleita do Senhor, sacerdócio real. O Senhor escolheu um povo para morar com Ele, e nós fazemos parte desse povo. É por isso desses ciúmes, é por isso desse zelo. Ele não quer que você e eu nos perdemos. Ele não quer que a gente se misture. Sabe, irmãos, e às vezes nós estamos nos misturado com tantas coisas, e não é da vontade do Senhor a mistura. Um povo santo, a santificação requer de nós um afastamento de alguns lugares, de algumas coisas, de pensamentos. O Senhor não quer que você se misture. Senhor, nós te agradecemos porque mais uma noite, mais uma vez, mais um culto, nós temos a oportunidade, Senhor, de sermos lavados e remidos pela Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Seu amor sobre nós. A palavra nos diz que o Senhor nos amou primeiro. Hoje nós temos a chance de responder a esse amor, abrindo os nossos corações diante de Ti, abrindo os nossos corações diante da palavra que será ministrada, Senhor amado. Senhor, nós temos a oportunidade hoje, Deus, de responder a Tua chamada sobre as nossas vidas. Nós temos a oportunidade hoje, Senhor, de nos arrepender dos nossos maus caminhos, de nos arrepender, Senhor amado, Jesus, das misturas que às vezes, Senhor, não temos entendido, Pai. Senhor, destapa os nossos ouvidos nesta hora.
Ah, Jesus, que todo cansaço caia por terra, em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja aberta, o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer dizer e tratar conosco na nossa vida ministerial, familiar, vida financeira, Senhor amado, em todas as áreas. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, que vai tratar as áreas das nossas vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que toda desatenção caia por terra, em nome de Jesus. Todo desânimo caia por terra, em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui de uma outra maneira, diferente, Senhor, porque onde a sua palavra é ministrada, não tem como sair da mesma maneira que entrou, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom. Irmãos, pode abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Hoje eu estou sem óculos, não vou conseguir enxergar nada ali, vou ter que olhar para trás. Amém? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. E aí, se eu anotei alguma coisa errada aqui, me dá um toque, tá? Porque eu não estou conseguindo chegar ali. Amém? Me avisa aí, para mim não falar coisa errada. Tá gravando. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, visto que temos este mistério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Amém? Não desanimamos. Versículo 7, um pouquinho mais para baixo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Versículo 8. De todos os lados nós somos perseguidos, quer dizer, pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, versículo 9, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Agora no versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos. Amém? Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho pensado, tenho lido muito 1 e 2 Coríntios, tenho estudado um pouco sobre essas duas cartas. O Senhor sempre fala muito comigo quando eu leio essas duas cartas. Eu estava olhando uns cadernos antigos assim, né? 5, 6 anos atrás, e algumas pregações, algumas anotações lá. E tem muita coisa dessas cartas, tem muitas coisas de 1 Coríntios e 2 Coríntios. E eu sempre fico me perguntando, né, quando eu vou pregar. Quando o pastor Tiago manda a mensagem de segunda-feira, eu já falo, vixe, é para pregar. Então, e aí eu já começo aquele processo. Mas, Senhor, o que eu preciso falar? Qual é a mensagem que eu preciso comunicar? Não é o que eu quero, mas qual é a mensagem que eu preciso compartilhar? Não é o que eu quero, mas o que as pessoas precisam ouvir, né? E aí, olhando aqueles cadernos um pouco esses dias, e lendo, estudando um pouco, e aí o tio até ministrou a oferta, né, na segunda carta dos Coríntios. Então vai confirmando algumas coisas e eu me alegro com isso. Então assim, uma das estratégias de Satanás é nos desanimar. Uma das estratégias dele é fazer com que a gente fique desanimado.
que a nossa vida seja uma vida desanimada, que a nossa vida na igreja não tenha ânimo, que a nossa vida familiar não tenha ânimo, que a nossa vida no trabalho não tenha ânimo. É um estado, entende? É um estado de desânimo. Isso é uma das armas de Satanás. Sugestões malignas, né? Os sopros vêm às vezes nos nossos ouvidos. A nossa carne, a todo momento, ela é tendenciosa a isso, né? A desanimar. Nós começamos algo e, se a gente não tomar cuidado, logo a gente desanima. A gente começa um projeto, se a gente não tomar cuidado, logo a gente desanima. Eu não sei se com você acontece, mas todo ano eu falo que vou para academia, né? E às vezes não dá certo, quase sempre não dá certo, vai cair num desânimo. Só que aí no meio do caminho eu falo, não, eu vou de novo. Aí depois dá um desânimo, mas eu vou de novo. Então isso acontece constantemente nas nossas vidas. A gente inicia algo e a nossa carnalidade, sugestões malignas, ambientes, contextos, pessoas, cooperam para nos desanimar, fazer com que a gente fique caído. E o problema às vezes não é o desânimo em si, não é as oscilações, porque nós estamos sujeitos a isso. Pode acontecer, está tudo bem. A questão é quando nós levamos uma vida de desânimo. A questão é quando nós permanecemos caídos. Não é assim, passei por um problema, levantei, estou de pé, vamos para o outro problema. Não é enfrentei uma situação, venci, vamos para outra. Não é você ser vencido por essas questões. Você estar desanimado constantemente. E isso é uma arma que Satanás ele usa contra as nossas vidas. Porque você quer ver Satanás feliz, é ter um crente infeliz e desanimado. Você quer ver Satanás se alegrar, é você levar a sua vida no modo desânimo. Então a pergunta é, você quer alegrar Satanás? A pergunta é, você quer alegrar Satanás? Viver em um estado de desânimo constantemente? E é claro, e eu tenho certeza que a resposta é não. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque se a gente não vigia, nós desanimamos e permanecemos lá. Isso é um problema. E a palavra do Senhor, a todo momento, ela nos encoraja a ter bom ânimo. Quem nunca leu nos evangelhos, Jesus dizendo, olha, tenha bom ânimo. No Antigo Testamento, quando o Senhor visitava os libertadores, os juízes, quando o Senhor aparecia para aqueles que liberariam uma palavra, os profetas, ele vinha com uma palavra de ânimo, ele vinha com um incentivo. Gideão, ele chega para Gideão e fala, olha, homem corajoso. Mas espera aí, Gideão está no largar, está escondido, está com medo. Mas o Senhor tem uma palavra de ânimo para ele, para aquilo que ele iria fazer, para a promessa, para o propósito que ele iria cumprir. Então, nós vemos o Senhor constantemente falando, tenha bom ânimo. Isso não é por acaso. Por quê? Porque nós temos a tendência a desanimar. Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você tenha vivido um ânimo de desânimo. Talvez você tenha vivido um mês de desânimo. Por isso que o Senhor a todo momento nos dá esse encorajamento. Tenha bom ânimo, vamos lá, levanta a cabeça, levanta os teus olhos. Vamos lá, tenta novamente. Vamos lá, continua, não desanima não. Em João capítulo 17, versículo 14 ao 17, o Senhor está orando ali, né? E eu acho legal essa palavra, João capítulo 17, que é a oração sacerdotal, e ele está dizendo assim, no versículo 14 ao 17, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O Senhor falando para o Pai, Deus, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. O Senhor não está livrando, não está pedindo para a gente sair do lugar que vai ter frustração, que vai ter problema. O que Ele está pedindo aqui em nosso favor? Eu oro para que você, Senhor, os proteja, os dê proteção. Continuando, eles não são do mundo, como eu também não sou.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor está dando aqui o jeito que nós vamos sermos protegidos, como nós vamos ser protegidos do sistema mundano, do sistema maligno, das questões do maligno, dessa influência que às vezes nos desanima. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando por mim e por você, está pedindo ao Pai, olha Senhor, olha meu Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Então hoje nós temos a oportunidade, por meio da palavra sendo exposta aqui, de nos animar. O Senhor está pedindo proteção, e o Senhor está dizendo, olha, por meio da palavra, que é a verdade, eles vão ter proteção, eles vão ter ânimo. Jesus, quando ele aparece para aqueles discípulos no caminho de Emaús, aqueles discípulos não entendem que é Jesus. Eles ficam ali num estado de desânimo, de frustração. Por quê? Porque o Senhor tinha morrido. Por quê? Porque os planos tinham sido frustrados. Tudo caiu por terra, e eles estão num lugar de desânimo, eles estão nesse estado de desânimo. Jesus aparece para eles, começa a conversar com eles, e eles dizem, olha, não aquecia o seu coração enquanto ele falava com a gente? O seu coração não era aquecido? Não tinha algo diferente? A palavra faz isso com a gente, irmão. Irmão, a palavra faz isso conosco, aquece os nossos corações, nos dá ânimo, nos traz vigor, esperança, nos faz levantar de um lugar de desânimo. A palavra ela faz isso conosco. Aqueles homens sentiram no coração aquilo. E sabe, eu me recuso, de verdade, eu me recuso a ler a palavra do Senhor e não sentir o meu coração aquecido. Eu não sei você, mas eu me recuso a vir a um culto, sentar, pagar pedágio, gastar gasolina, gastar tempo, e não ter, no mínimo, essa consciência que o meu coração precisa sair daqui mais aquecido. Eu não sei você, mas eu não me contento com isso. Entrar aqui, a palavra ser exposta, e eu sair da mesma maneira ao qual eu entrei. Não sei, para mim isso é inadmissível. Não sei para você, mas para mim é. Então é a oportunidade que nós temos hoje do nosso coração ser aquecido, de nós sermos levantados. E sabe, muitas coisas podem nos desanimar. O trabalho, notícias do mundo. Quer ver? Para um pouquinho e liga o jornal lá, né? Vai lá, liga lá para você ver. Você entra ruim e sai pior daquilo que você está assistindo, não é verdade? É só desastre, é só morte, é pai matando filho, é filho matando pai, é mãe, esses dias, cara, um negócio terrível, uma menina estava mantida em cativeiro, acho que ela tinha 7 anos já, nunca tomou um banho, não sei se vocês viram isso, nunca tomou banho, né? Ela nunca socializou com ninguém, estava presa, os pais prenderam ela. Então assim, se a gente olha lá, as notícias é um desânimo total. As notícias políticas é um desânimo total. Então em muitos lugares, pessoas nos desanimam com atitudes. Sabe assim, ó, você vai chegar para alguém, você chega em alguém e vai contar uma boa notícia, algo que você começou, algo que você iniciou. Vou dar um exemplo de mim, vai. Esses dias eu cheguei no irmão, a gente estava conversando na verdade. E aí eu falei que meu carro quebrou. E aí o irmão abençoado falou, de novo? Eu falei, irmão, de novo. De novo. Então assim, é sempre uma palavra de desânimo, sabe? Se alguém tem, né? Alguém sempre tem algo muito animador para te falar. Pessoas fazem isso conosco. Nós corremos esse perigo, sabe? Financeiramente falando também. Às vezes nós desanimamos. Tem muitas coisas que podem nos desanimar, mas nós temos uma garantia. Tem de bom ânimo. A palavra nos garante isso. Tem de bom ânimo. A questão não é a situação que nos desanimou. A questão é ficar desanimado.
Então as palavras que são liberadas sobre mim, as notícias que estão acontecendo, todos os desastres, tudo que está ao meu derredor, não pode me desanimar constantemente, para sempre, plenamente. Eu não posso estar nesse lugar de desânimo. Por quê? Porque isso é um perigo para mim. Isso é um perigo para o meu irmão. Primeiro, porque para mim, porque eu desanimado, eu não vou continuar. Desanimado, eu não persevero. Desanimado, eu não continuo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Desanimado, eu não continuo a obra. Desanimado, eu não continuo fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. E outro ponto, o meu irmão, por quê? Porque desanimado, eu também vou desanimar ele. É muito mais fácil alguém desanimar alguém do que animar alguém. É muito mais fácil. É muito mais simples. Porque é uma palavra de desânimo, uma palavra de frustração, uma palavra de, eu não acho legal, eu não acho certo, isso pode desanimar o outro também. Então isso é muito perigoso, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Amém? Quando nós olhamos para o texto aqui, na verdade, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vemos algo interessante. Paulo, ele está enfrentando alguns sofrimentos. Na primeira carta e na segunda carta, nós vamos identificar isso, que Paulo está experimentando, vivenciando, desfrutando de alguns sofrimentos. Essas duas cartas, elas têm algo diferente das outras cartas. Porque 1 e 2 Coríntios, quando você vai lendo, você vai vendo que Paulo está respondendo a muitas questões. Diferente das outras cartas. Nessas duas ele vem, tanto é que são assuntos muito diferentes. Ele vai respondendo algumas questões que chegaram até ele, em relação àquela igreja. Então as pessoas iam comunicar a ele essas questões, e ele respondia. Como que eu sei? Se você lê ali, 1 Coríntios, você vai ver que Paulo vai falar sobre divisão na igreja, sobre as pessoas falarem, nós somos de Apolo, nós somos de Pedro, não, nós somos de Paulo, não, nós ainda somos de Cristo. Então, uma questão que chega até ele, ele vai responder a isso. Como se deve se comportar, qual que é a atitude que deveria tomar. Então, essas duas cartas, elas têm algumas particularidades, elas são diferentes das outras. O tom é diferente. Elas têm um tempero diferente. Elas têm um sentido diferente das outras cartas. E Paulo, ele vai falando sobre isso, e ele também vai defendendo algo. Ele vai defendendo algumas questões, o seu apostolado. É colocado em xeque se ele é um verdadeiro apóstolo ou não. É colocado em xeque se ele realmente é digno daquele cargo, vamos dizer assim. É digno daquela unção, vamos dizer assim. Porque os falsos mestres que se levantam naquela igreja, os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que se levantam contra a igreja para dividir a igreja, começam a falar que Paulo não é digno de ser chamado de apóstolo. E aí eles vão dizer, poxa, por que ele é apóstolo? Porque ele passa por tanta privação. Não tem como. Ele é diferente dos outros apóstolos, não tem como ele ser apóstolo. Ele não age da mesma maneira que os outros agem, então não tem como ele ser apóstolo. Eles começam a tirar o crédito de Paulo. Eles começam a diminuir aquilo que Paulo fez na igreja, aquilo que Paulo é. Eles começam a falar, a dizer uma mentira. Eles estão dizendo assim para Paulo, você não é de verdade. Você não é de verdade. Tudo que você fez, cara, não é digno de você ser chamado de apóstolo. E esses caras, eles também contestam o apostolado de Paulo. E por isso que Paulo, ele traz um tom de defesa daquilo que ele é, daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo. Se você olhar 2 Coríntios, no capítulo 10, 11, 12, até o 13, ele vai discorrer sobre isso, sobre essa questão dele ser apóstolo, sobre essa questão, e não é por uma questão de orgulho, tá? Não é por uma questão de, eu preciso mostrar para eles quem eu sou, eu preciso falar que eu sou apóstolo, não é por causa disso.
Por quê? É porque está sendo colocado em xeque quem ele é. Então ele precisa se posicionar. Então ele precisa falar, olha, deixa eu falar para vocês aqui quem eu sou em Jesus. Deixa eu falar para vocês aqui o que eu fiz em Jesus, por meio da graça. Deixa eu falar para vocês aqui as coisas que aconteceram por meio de mim, mas a graça que me capacitou. Ele não está falando para se mostrar, não é essa a questão. Ele está falando para dizer, respeitem a minha autoridade. Respeitem quem eu sou no Senhor. Respeitem o chamado que está nas minhas mãos. Respeitem aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. É por isso que ele vai, nesses capítulos, 2 Coríntios 10, 11, 12, 13, falar a respeito do seu apostolado. Olha isso, as pessoas estão falando dele, as pessoas estão comentando dele, estão falando mentiras dele, para desvalorizar aquilo que Paulo é, para desvalorizar aquilo que Paulo fez, para desvalorizar aquilo que Paulo se empenhou para fazer. Olha 2 Coríntios, se você puder acompanhar comigo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 2 Coríntios 10, 1 diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou, entre aspas, a NVI coloca, né? Entre aspas, humilde. Quando estou face a face com vocês, mas, entre aspas, audaz, quando ausente, ou feroz, ou, sei lá, mais impulsivo. Como? Severo. A minha está audaz. 2. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousaria fazer, para com alguns que se acham, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esse entre aspas aqui que ele está colocando é o que estão falando dele. As pessoas estão dizendo, olha, quando ele vem ele é mansinho. Quando ele vem aqui ele é todo humilde. Quando ele vem aqui ele se esvazia. Quando ele vem aqui ele se diminui. Essas pessoas que estão falando dele é numa questão pejorativa. Ele é humildezinho. Ele não é nada não. E essas mesmas pessoas estão falando, por carta ele é feroz. Por carta ele é super audacioso. Quando ele escreve ele é o bichão, ele é bravo. Mas aqui ele não é nada disso. Essas pessoas, esses falsos mestres, aqueles que estão questionando o apostolado dele, estão falando mal dele. Estão espalhando isso na igreja. Olha 2 Coríntios capítulo 10, nós lemos capítulo 10, né? No versículo 10 agora. Pois alguns dizem, olha isso aqui. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Olha o que estão falando dele. Estão falando de Paulo, irmãos. Estão falando de Paulo. E às vezes a gente liga, a gente dá muita ênfase, a gente dá muito ouvido para alguns comentários ao nosso respeito. Às vezes a gente dá muita voz para algumas coisas que as pessoas estão falando. E olha o que estão falando de Paulo. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, ele não é ninguém. A sua palavra é desprezível, meu irmão. Como que alguém tem coragem de falar que as palavras do apóstolo Paulo são desprezíveis? 2 Coríntios capítulo 11 agora, versículos 5 e o 6. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses, entre aspas, super apóstolos. Porque essa era a comparação. Pedro é muito bom. Pedro é um cara diferente. Pedro é isso, Pedro é aquilo. Apolo é muito eloquente. Porque as pessoas, historiadores falam que Apolo, ele era mais eloquente, né? Apolo, aquele que também ajudou ali na questão da igreja de Corinto,
ele era um cara que tinha uma estética muito boa, ele se apresentava muito bem. Então Paulo está dizendo, olha, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses caras aí, esses super apóstolos, essas pessoas que vocês estão comparando comigo. Eu posso não ser um orador eloquente, versículo 6, olha isso. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Esse conhecimento não é um conhecimento humano. Esse conhecimento não é um conhecimento filosófico. Esse conhecimento não vem a partir de um estudo que alguém aplicou. Esse conhecimento que ele está falando é o conhecimento de Deus, da sabedoria, da graça reveladora do Senhor. É um conhecimento que dá condições para manifestar graça, sabedoria, verdade em todo tipo de situação. O que ele está dizendo, olha, vocês estão olhando para o lugar errado, vocês estão olhando para a estética, vocês estão olhando para a forma ao qual eu me comporto, para a forma ao qual eu prego, a forma ao qual eu trago a palavra. Mas deixa eu falar, vocês não prestaram atenção numa coisa, naquilo que está sendo dito, na mensagem em si. E a mensagem em si é acompanhada de conhecimento de Deus. E a mensagem em si é acompanhada de manifestação da graça do Senhor, de verdade. É nisso que vocês não estão prestando atenção. Essas pessoas estavam falando desse cara, de Paulo, falando, olha, você não tem condições de ser um apóstolo. Se você ler, irmãos, de verdade, convido vocês a ler isso aqui atentamente. 1ª e 2ª carta aos Coríntios, principalmente capítulo 10, 11, 12 e 13. Você vai entender melhor o que eu estou falando. Está sendo colocado em xeque aquilo que ele é. Está sendo colocado em xeque o que ele fez na obra do Senhor. Paulo ele está lidando com ingratidão aqui. Ele está lidando com ingratidão. E gratidão destas pessoas. E cara, como é terrível ter que lidar com ingratidão. É terrível ter que lidar com ingratidão. Paulo ele está dando a vida por esses irmãos, orando por esses irmãos. Plantou essa igreja, edificou essa igreja, deu a sua vida por esses irmãos. Constantemente ele fala, eu gasto a minha vida pela vida dos meus irmãos. Constantemente você vai ver ele falando, olha, eu tenho dores de parto, para que seja formado Cristo em vocês. Constantemente ele se doa para o outro, ele se dói pelo outro. Ele está agora sofrendo uma ingratidão dessas pessoas. E isso é terrível. Isso é terrível. Mas mesmo diante de tantos questionamentos, você vai lendo aqui, você vai entendendo o quanto ele é questionado na sua autoridade. Mesmo assim, ele fala para não desanimar. Porque é ou não é um cenário de desânimo? É ou não é? Paulo não tem tudo para ficar desanimado. Paulo tem tudo para nem levantar mais da cama. Tudo que ele fez daquela igreja, tudo que ele construiu, todo o incentivo está caindo por terra. Estão tentando tirar o crédito dele. Eu estava lendo essa palavra, eu comecei a lembrar de quando eu fui promovido na Hering para gerente de loja, né? Eu entrei na Hering muito novo, entrei como estoquista, com 18 anos, foi meu primeiro emprego registrado. E aí, dentro de 2 anos, eu fui para o caixa, depois eu fui para vendedor, depois subgerente, depois gerente. Só que eu tinha 22 para 23 anos. E cara, de verdade, ninguém dá crédito para um gerente de 22 anos. Pelo menos no meu contexto, ninguém me dava crédito. Ninguém me dava crédito. Então toda reunião gerencial, todo o encontro dos gerentes, eu tinha que estudar mais. Toda reunião gerencial eu tinha que olhar mais para os números. Eu tinha que trazer alguma coisa inovadora. Eu tinha que me destacar de alguma maneira. Porque lá só tinha gente de 40, 30 e poucos anos, não sei quantos anos, muito mais experientes, com uma voz mais ativa, e eu era a ovelha negra do negócio. Eu era o mirradinho, o patinho feio. É, isso.
Eu estava lá no canto. Então, sempre que eu dava uma ideia, eu nunca era ouvido. Sempre quando eu falava de algum colaborador, né, na loja que estava dando trabalho, eu precisava dispensar, eu não era ouvido. Não, você vai aprender a lidar. Não, daqui a pouco vai dar tudo certo. Não esquenta a cabeça, é assim mesmo no começo. E as pessoas causando dentro da loja, eu não podia mandar embora. Tinha que ficar nessa condição. Então, as pessoas não me davam crédito pela minha idade. Quando eu e a Bruna, a gente ia no hospital com a Sani, eu fui pai muito novo, tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Então eu fui pai muito novo, fui gerente muito novo, muita coisa aconteceu de maneira muito precoce, vamos dizer assim. E quando a gente ia no médico, no hospital, né, eu e a Bruna levar a Sani, aí a médica falava pra gente, e os pais dela, cadê? Era uma dureza. E eu não tinha os cabelinhos brancos, né? Hoje eu tenho os cabelinhos brancos. Então dá para disfarçar. Era tudo pretinho. E aí não tinha barba, não tinha nada, a cara lisa. E aí que tinha cara de menino mesmo. E aí os médicos falavam, as médicas falavam, e o pai? E a mãe? Cadê? E aí a gente ia lá, não, nós somos o pai, nós somos a mãe e tal. E aí ficava aquele ambiente, sabe? Aquele desconforto. Não tinha credibilidade. Mas sabe o que é interessante nisso? Né? Lendo isso aqui, lendo essa passagem, como Paulo, as pessoas tentavam tirar o crédito dele, e pensando no que aconteceu comigo, isso tudo me incentivou por uma questão, eu preciso estudar mais, eu preciso me comportar melhor, eu não posso me comportar como uma criança, eu não posso me comportar como um adolescente, eu preciso me destacar no meio desses mais velhos aqui, lá no meu trabalho. Às vezes, tinha uma vendedora na minha equipe que tinha 40 anos, tinha 35 anos. E aí o menino de 22 para 23 tinha que, de alguma forma, mostrar a autoridade, mas não de uma maneira agressiva, mas não de uma maneira impositiva. Não porque eu tinha o cargo, porque liderança não é isso. E desde cedo eu aprendi isso. Quem me formou me ensinou isso, profissionalmente falando. Então eu tinha que mostrar a autoridade a partir de um conhecimento, daquilo que eu sabia, dos caminhos que eu dava para alcançar os resultados, e se isso acontecia, beleza, eu tinha crédito com aquela pessoa. E isso foi acontecendo, foi dessa maneira. Eu tive que me esforçar muito para poder dar, para que as pessoas pudessem olhar para mim e me dar algum crédito, entende? Isso é muito bom, falando de mim, isso foi muito bom para mim. Eu amadureci cedo, eu entendi muita coisa mais cedo, eu sofri mais cedo, eu aprendi, é o que Paulo fala, né? Eu aprendi a ter e a não ter, eu aprendi na escassez, o sofrimento é pedagógico, entende? Aquilo que nós sofremos, nós precisamos aprender. As ausências, né, nós precisamos aprender. Então eu aprendi. Então isso é muito bom. Quando alguém, meu irmão, olha, presta atenção. Quando alguém quer tentar tirar o crédito de você, se opor contra o que você está fazendo, não comprar a sua ideia logo de cara, isso é bom. É bom para você. Porque você vai precisar se dedicar mais, correr mais atrás, estudar mais, sabe? Se empenhar mais. Isso é bom para o seu amadurecimento. Não é uma questão assim, eu preciso provar para ele. Não. A minha vitória tem sabor de mel. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Não, vou jogar na cara dele. Não, agora ele vai sentar na mesa comigo e eu vou mostrar que eu mudei de vida. Não é isso, não é essa a questão. Mas toda oposição, todo descrédito vem para nos amadurecer, para nos ajudar no ministério, para nos ajudar no trabalho, para nos ajudar na família. Poxa, quantas vezes, né, no casamento, eu e a Bruna, bem no começo, a gente tentava tomar uma decisão, a gente casou muito novo também, casamos com 19 anos, e a gente tentava tomar algumas decisões, aí a minha mãe falava alguma coisa, a mãe dela falava alguma coisa, o pai dela, enfim, aí virava aquele, não, mas vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não. Então assim, tudo vem para o nosso amadurecimento, amém? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Amém? E Paulo, ele está sendo questionado sobre a autoridade dele, ele está sendo questionado sobre aquilo que ele
é, sobre quem ele é. E isso com certeza gerou desânimo nele. Isso com certeza gerou uma crise nele. Sabe, eu vou falar rapidinho aqui. Sabe a questão do espinho na carne? Que Paulo fala? Capítulo 12, se eu não me engano. Acho que é, no capítulo 12. Isso. 3 vezes, versículo 8, né? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você e tal. Tem muitas linhas aqui, né? Dizem que era uma mulher, o espinho na carne dele. Dizem que era uma doença, que ele era doente dos olhos, por isso que acompanhava, ele levava muitos lenços, né? Saía secreção dos olhos dele, tem essa questão. Dizem que essa questão do espinho na carne é uma questão com Estevão, que ele foi aquele que consentiu a morte de Estevão, estava lá, ajudou e tudo mais. Muitas linhas existem, dizem muitas coisas, mas também falam, né, alguns historiadores, teólogos, dizem que é a respeito do seu apostolado. Se você ler ali o contexto, né, se você continuar lendo ali desde o começo, né, na verdade, capítulo 12, ele vai falar sobre essa questão. Versículo 11 ali, ó, vocês me obrigaram, capítulo 12, versículo 11, vocês me obrigaram a isso, eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos super apóstolos, ele falando de novo, embora eu nada seja. Então ele vai falar algumas questões ali. No versículo 11, no capítulo 11, no versículo 23, ele vai falar do que ele fez como servo de Cristo. E ele fala assim, eu fiz muito mais que os apóstolos, os outros apóstolos. Eu trabalhei muito, eu fui açoitado, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Então ele vai falar daquilo que ele fez. Então algumas pessoas dizem que essa questão do espinho, da carne que ele está orando aqui ao Senhor, é justamente a esse desânimo, essa questão, poxa, estão questionando o meu apostolado, estão questionando aquilo que eu fiz, isso não é justo, isso não é justo. E aí quando nós olhamos agora, né, para o capítulo 4 que nós lemos, ele vai falar em não desanimar. Sendo que ele tinha todos os motivos para desanimar. Sendo que ele tinha todos os motivos para desistir, para parar. E aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele vai falar, olha, dentro de vocês, quer dizer, vocês são um vaso de barro, e dentro de vocês há um tesouro. E é nisso que ele está se apegando. Se dentro de mim tem um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo, se tem algo sendo gerado em mim, que me fortalece, que me impulsiona, não tem como eu desanimar, não tem como eu parar, não tem como eu voltar, retroceder, não tem como. Mesmo diante de todo esse cenário de questionamento de quem eu sou, da minha unção, do meu cargo, enfim, mesmo diante desse cenário, não tem como eu voltar para trás, porque dentro de mim tem um tesouro, o Espírito Santo de Deus. E olha isso. 2 Coríntios capítulo 4, vamos nos atentar nesse texto aqui, só para mim não confundir vocês. Era comum as pessoas usarem vasos de barro, vasos simples, para guardar joias, para guardar algo de valor, para esconder alguma coisa dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Se por acaso um ladrão viesse, ou alguém, sei lá, entrasse ali, não considerava aquele vaso simples e importante. Não considerava aquele vaso simples algo que poderia ter dentro dele alguma coisa valiosa. Essa é a condição que ele está se colocando. Eu, sendo um vaso de barro, um vaso simples, tem algo valioso dentro de mim. Sabe, eu não sou eloquente. Paulo falou, não, eu não sou eloquente. Não, vocês acham que as minhas palavras são desprezíveis. Tá tudo bem, eu escolhi comunicar o Evangelho dessa maneira, de forma simples. Eu escolhi
comunicar o Evangelho desta forma, sem ser de uma maneira muito filosófica. Não, eu tenho conhecimento para isso, mas eu não quero, eu me diminuir. Eu sou um vaso simples. Sim, sou um vaso simples. Por quê? Porque o poder do Senhor, o poder do Evangelho é que tem que te convencer. Não é o que eu estou falando, não é como eu sou, não é a minha performance, não é a minha roupa, não é o jeito que eu falo em si, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, dentro de você. É dessa maneira. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar, para restaurar. Então o que nós somos? Simples vasos de barro. É isso, nada mais disso, nada mais que isso. Ele está dizendo, eu comuniquei de maneira simples. Tem algo valioso dentro de mim, mas exteriormente não precisa ter valor. Eu não preciso me apresentar de uma maneira valiosa para vocês. Não é isso, não preciso. O que está dentro de mim, essa força capacitadora, essa sim precisa. E ela vai. Paulo está falando de limitações aqui também. E eu não sei você, eu tenho certeza que sim, mas eu sou limitado. Você também é? Tem? É? Amém? Pastora? Amém? Então tá bom. Nós somos limitados. E Paulo vai falar dessa limitação. Essa é a questão. O vaso de barro é limitado, está sujeito a ser quebrado. Está sujeito a ser despedaçado, está sujeito a ser jogado fora, está sujeito, porque é limitado. Essa comparação que ele vai fazer do vaso de barro aqui, né, que tem um tesouro dentro de nós somos um vaso de barro, é justamente para mostrar isso, que nós somos limitados, nós falhamos, nós erramos, mas dentro de nós há um poder restaurador. Dentro de nós há um poder que dá uma nova chance para nós. E para quem quer que seja. Ele vai falar sobre essa fraqueza. O vaso de barro significa isso. Fraqueza, limitação. Nós precisamos reconhecer isso, meus irmãos. Precisamos reconhecer isso. E sabe o que é legal, o que é interessante? Jesus, ele escolheu colocar dentro de nós um tesouro. Jesus escolheu um vaso de barro, um homem limitado, uma mulher limitada, pessoas que estão sujeitas a erros, a falhas, para colocar dentro de nós um poder extraordinário, o Espírito Santo do Senhor. Ele colocou de nós ele colocou dentro de nós esse poder. Eu gosto de 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 1, 26, acho que é isso. Deixa eu ver se eu não anotei errado. Tá certo. Glória a Deus. 1 Coríntios 26 ao 31 diz: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Vocês não foram chamados, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você entende o contraste? É tudo contrário aqui. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, ou para o mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção para nós, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então, presta atenção nisso. Tinha uma escolha melhor.
aos padrões humanos, aos padrões do mundo, tinha uma escolha melhor, mas o Senhor inverteu as coisas. O Senhor inverteu a escolha. Ele escolheu diferente do que o mundo escolhe. Então, se Ele me escolheu como pai, é porque eu tenho condições de ser um bom pai. Por isso que eu não posso desanimar na minha paternidade. Então, se o Senhor me escolheu como um marido para a Bruna, e tinha homens mais bonitos para a Bruna, tinha, com certeza tinha. Mas Ele me escolheu para ser o marido dela, então eu não posso desanimar. Eu preciso ser um marido bom. Se Ele me escolheu agora, onde eu estou exercendo função no meu trabalho, eu não posso desanimar. Se Ele me escolheu para estar aqui, ser um pastor, ser um pregador, ser um ministro do Evangelho, eu não posso desanimar. Ele me escolheu. Ele me escolheu. O mínimo que eu preciso fazer é dar uma resposta em ânimo para Ele. Não uma resposta de desânimo. Oh Deus, por que você me colocou na rocha? Senhor, por que o Tiago é meu pastor? Senhor, por que a Rebeca é minha pastora? Nossa, Jesus, por que o louvor é desse jeito? Ah, Senhor, por que eu estou nesse trabalho? Ah, por que eu casei com essa mulher? Poxa, não é uma resposta em desânimo. É uma resposta de ânimo, meu irmão. É uma resposta, Senhor, eu sei, eu acredito, eu creio que o Senhor tem algo para mim nessa igreja. Eu creio que o Senhor tem algo para mim com essa liderança. Eu creio que o Senhor tem algo para mim em meio aos meus irmãos. Eu sei, eu creio que o Senhor tem algo para mim neste lugar. Eu acredito, Senhor, que o Senhor tem algo, prosperidade na minha vida, no meu casamento, prosperidade onde eu estou, no meu trabalho. Eu creio, Senhor, que o Senhor me dá condições de criar os meus filhos. Uma resposta em ânimo, não de desânimo. Tem gente, irmão, que vai orar com o Senhor, vai orar para o Senhor, ajoelha, se cansa ali, ajoelha, perde o tempo para fazer uma oração de desânimo, para apenas questionar. Ao invés de se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou animado, eu estou diante de Ti. Ir num culto e falar, Senhor, eu estou animado, alguma coisa vai acontecer hoje. A palavra vai falar comigo, o louvor vai falar comigo, alguém vai falar comigo, o ambiente vai falar comigo. Vai falar, eu acredito nisso, sabe assim, um estado de ânimo. O Senhor não nos chamou, não quer, não, essa condição não é bíblica, essa questão espiritual de desânimo não é uma realidade para nós. A realidade espiritual para nós é uma realidade de ânimo. Essa é uma realidade verdadeira. É nisso que nós devemos acreditar. É nisso que nós devemos nos apegar. Versículo 26 do 1 Coríntios que nós lemos aqui. Não pensem. Quer dizer, não pense não, né? Pensem, na verdade. Pensem no que vocês eram. Pensem no que vocês eram antes de serem chamados. Pensem. Sabe, se eu paro para pensar, alguns anos atrás, que eu estaria aqui, esquece, não? Nunca me viria à mente. Pregando aqui então, esquece ao dobro, ao quadrado, enfim. Esquece. Pensem da onde o Senhor tirou vocês. Pensem. O Senhor tem algo para nós. Então por isso que nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Paulo fala dessa limitação como vaso de barro, e ele fala assim, olha, a condição é eu não mereço estar no lugar que eu estou. Eu não mereço ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor entre eles, eu fui chamado fora de tempo. Paulo é o cara que, sabe assim, o jogador certo no time errado. Pensa no time que você torce aí. E pensa num jogador do outro time, um cara muito bom. E pensa assim, olha, ele poderia jogar no meu time. Paulo é esse cara. Paulo é o cara que estava jogando no time errado. E ele é chamado para o time certo. Então ele faz tudo o que os apóstolos não fariam. Ele faz tudo o que os apóstolos não tinham condições de fazer, não tinham mentalidade para fazer. E ele está dizendo, olha, eu sou o menor, eu sou chamado fora de hora, eu sou chamado fora de tempo, mas eu sei quem eu sou. Eu sei,
Eu sou pequeno diante de Deus, mas é nessa fraqueza, é nessa pequenez, é nessa condição que o poder do Senhor se aperfeiçoa em mim. É entendendo a minha limitação, essa questão de eu ser um vaso frágil, limitado, é entendendo isso que o poder do Senhor se aperfeiçoa dentro de mim. É essa a nossa condição, entendermos o quanto nós somos pequenos, fracos, limitados, mas nós temos um poder dentro de nós, que nos aperfeiçoa, que faz com que a gente levante, que faz com que a gente fique animado, dando meia-noite as misericórdias do Senhor, sendo renovadas sobre as nossas vidas. Você teve um dia mal, talvez, meia-noite vai renovar as misericórdias, você vai acordar e vai estar tudo bem. Você vai acordar e vai estar tudo bem, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, que nós temos a oportunidade de sermos animados constantemente por meio da palavra do Senhor. E no capítulo 4, no versículo 8, estou encerrando, no versículo 8 ele vai falar de todos os lados. Presta atenção nisso. É ou não é para ficar desanimado? É ou não é para ficar abatido? É ou não é para ficar jogado no chão, desistir de tudo? No versículo 8 do capítulo 4 ele vai dizer: de todos os lados somos pressionados. Essa é a condição do vaso de barro. Há uma pressão a ponto de estourar, de quebrar tudo. Há uma pressão acontecendo. Você é pressionado nos ambientes que você está. Você é pressionado no ministério. Você é pressionado no seu trabalho. Você é pressionado dentro da sua casa. Você é pressionado em todos os lugares. Você é pressionado. Há uma limitação em você. Você é esse vaso que está sujeito a se quebrar, mas o tesouro dentro está dizendo, mas não desanimamos. Mas não desanimamos. No versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, porque o tesouro dentro de nós nos anima. E aí ele vai continuar dizendo, ficamos perplexos, assustados, apavorados com tudo que está acontecendo. Indignados, sem saber o que fazer às vezes. Esse perplexo é isso. Eu estou olhando para uma situação, eu estou diante de algo e eu não sei o que vou fazer, eu não sei qual que é a saída, eu estou com os olhos arregalados, deu ruim e agora? Essa é a condição do vaso de barro. Mas ele vai dizer, olha, perplexos, mas não desesperados. Não se desespere em nome de Jesus. Não se desespere em nome de Jesus. Ele vai continuar dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então existem as questões da limitação, da nossa limitação. Mas dentro de nós há um tesouro que faz com que a gente não desanime, que faz com que a gente não desista, que faz com que a gente não seja destruído, que faz com que a gente não fique abatido. É o tesouro dentro de nós. Eu acho interessante uma das traduções, né, do Espírito Santo, Consolador, uma das traduções ali é encorajador. O Senhor está dizendo, em João capítulo 14, se eu não me engano, eu irei ao Pai, prepararei morada e tudo mais, tal, mas eu deixarei o Espírito Consolador. E aí em algumas traduções diz que é encorajador. Então dentro de nós, sabe, irmãos, assim, ó, você não precisa de alguém te encorajando. É bom? É bom. É bom, é muito bom. Mas quando não tem ninguém para te encorajar, tem um tesouro aí. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele pode te encorajar. Ele é encorajador. Ele é encorajador. Então por isso não desanime, amém? Não desanime no ministério. Não desanime com a sua família. Não desanime com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Não desanime no seu trabalho. Não fique desanimado.
não permaneça nesse lugar. Não viva uma vida de desânimo. Semana após semana, você se encontra num estado de desânimo. Semblante caído, cabeça baixada, ombros encolhidos, sabe? Um comportamento de desânimo. Não fique nesse lugar, em nome de Jesus. Essa não é a vontade do Senhor para nós. Apesar das dificuldades financeiras, apesar das dificuldades no trabalho, apesar das questões ministeriais, apesar das questões que nós enfrentamos em comunidade, apesar de tudo isso, não permaneça desanimado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 16. Por isso, do capítulo 4. Por isso não desanimamos, embora exteriormente, e isso está acontecendo, tá? Exteriormente, todos os dias, nós estamos sendo desgastados. Há um desgaste acontecendo no nosso corpo, nas nossas emoções. Há um desgaste acontecendo na nossa mente. Há um desgaste acontecendo. Há um desgaste, sim, isso é verdade. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós nos apegamos, que interiormente está sendo renovado dia após dia. Dia após dia está acontecendo uma renovação sobre nós. Dia após dia, de dentro para fora, está acontecendo uma renovação dentro de você. Está acontecendo uma renovação sobre você. Não importa as pancadas que você está tomando, não importa o quão perplexo você está diante de algumas situações, não importa o quanto perseguido você é, não importa nada disso. O que realmente importa é que interiormente está acontecendo uma renovação dentro de nós. Eu creio nisso, você crê nisso? Você crê nisso em nome de Jesus? Que interiormente você está sendo renovado hoje. Há uma renovação acontecendo agora, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, vamos orar. Eu quero orar com você sobre renovação. Senhor, feche seus olhos. Jesus, renova, Senhor, as nossas mentes. Renova, Senhor amado, o nosso interior. Renova tudo que precisa ser renovado dentro de nós. E isso causa um efeito exterior. É as pessoas dizendo assim: olha, não tem motivo para estar feliz, não tem motivo para estar animado, não tem motivo para continuar, para persistir, não tem motivo para congregar, não tem motivo para viver, não tem motivo para nada. É as pessoas olhando e dizendo: olha, não tem motivo, porque está tão animado assim, porque a vida dele é leve, porque a vida dela é leve, porque ela enfrenta os problemas, ele enfrenta os problemas de maneira tão leve. Por que que ele não fica caído? Por quê? Porque interiormente está acontecendo uma renovação. É o Espírito Santo do Senhor colocando as coisas no lugar. Às vezes as nossas emoções estão bagunçadas, às vezes a nossa mente está dividida. É os sofismas que Paulo vai dizer: vocês estão sendo enganados pelas situações exteriores. Vocês estão acreditando naquilo que estão falando, vocês estão acreditando no que vocês estão enxergando, mas nós não cremos naquilo que vemos. Nós acreditamos naquilo que não vemos. Nós acreditamos no Senhor, colocando as coisas no lugar, colocando a nossa mente no lugar, colocando a nossa alma no lugar. É o salmista dizendo: olha, porque está abatida, ó minha alma. Olha o questionamento daquele homem: por que você está atribulada dentro de você? Eu não aceito isso. Eu não aceito que você fique nesse estado. Eu não aceito que você fique nesse lugar de tribulação, de atribulação. Não, eu não aceito isso. Está acontecendo uma renovação dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Espírito Santo de Deus. O Senhor é poderoso. Eu não viverei pelo que vejo,
eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas das tempestades, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Em ti eu portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. não temas Temo da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Glória a Deus. Senhor, não trate como natural aquilo que precisa ser enxergado como sobrenatural na sua vida. As limitações, elas são nítidas. Nós somos limitados e está tudo bem, isso é natural. Mas dentro de nós há um poder sobrenatural. E é nisso que nós nos apegamos. Nós enxergamos a vida de uma maneira sobrenatural. Os problemas para nós são oportunidades de viver o sobrenatural de Deus. As limitações são oportunidades que nós temos de viver o sobrenatural de Deus. Esse tesouro dentro de nós proporciona isso, o sobrenatural. Nós não enxergamos mais as coisas naturalmente, mas sobrenaturalmente. É isso. Eu creio nisso, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, por nos consolar, por nos encorajar. Obrigado, Senhor, por, Jesus, por nos animar. Eu oro para que você saia animado nesta noite. Eu oro para que o desânimo não persista sobre a sua vida. Eu oro para que você tenha uma semana, um resto de semana animado no Senhor. Um mês animado,
um resto de ano animado, uma vida de ânimo no Senhor, uma vida de encorajamento. Se permita ser encorajado pela palavra do Senhor. Se permita ser animado constantemente pelas Escrituras. Se permita que esse tesouro dentro de você faça o efeito que precisa ser feito. Às vezes nós limitamos o poder do Senhor, do Espírito Santo dentro de nós. Às vezes nós retemos. E como foi orado, como os homens de Deus ali que oraram por mim, disseram: olha, do seu interior fluirão rios e águas vivas. Essa palavra foi liberada para todos nós. O Senhor diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse tesouro dentro de nós possibilita isso. Não limite o poder do Espírito Santo no seu dia a dia, em nome de Jesus. Há milagres a serem enxergados todos os dias. O sobrenatural de Deus acontece no cotidiano. Eu creio nisso. E isso nos anima. E isso nos anima. Obrigado, Senhor. Guarda a nossa volta. Que o Senhor continue nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?